Então, hoje, o assunto que nós vamos falar sobre o coração, né, o foco que nós vamos dar no coração nós vamos relacionar a parábola, tá, do coração, né, a principal parábola que a palavra mesmo fala, Jesus disse para os discípulos, quando ele foi explicar para os discípulos, ele disse assim, se vocês não entenderem essa palavra, vocês não vão conseguir compreender nenhuma das outras. Nenhuma. Está lá em Marcos, no capítulo, deixa que eu vou achar aqui, 4, e o versículo que eu estou falando, se não me engano, é o 13, mas eu vou encontrar, porque eu estava em outro lugar aqui na Bíblia. Acho que é Marcos 4, 13, que ele vai falar sobre isso. É isso mesmo, ó. Ele fala assim, nós vamos começar com isso, tá? Ele fala assim, ó. Não percebeis essa parábola? Na verdade, no outro trecho, lá na outra versão, fala assim, vocês não entendem sobre essa parábola? Como vocês poderão, então, entender todas as outras? Né? E essa parábola que Jesus conta, é a parábola que pelo homem foi intitulada do semeador. Né? Nós vamos encontrar na nossa Bíblia, nos 3 evangelhos, ela está em Mateus 13, em Marcos 4, Lucas eu não vi aonde está, deixa eu ver se eu acho aqui, Lucas 8. Ela vai ser falada em 3 evangelhos, mas na verdade o foco dessa parábola não tem nada a ver com quem semeia e não tem nada a ver com a semente. Porque quando ele vai descrevendo essa parábola, a única coisa que muda o cenário da parábola é o campo. Porque o semeador permanece sendo o mesmo em toda a parábola. A semente é a palavra de Deus. Ele mesmo diz que a semente que o semeador semeou é a palavra de Deus. Então, ele permanece em toda a parábola. Mas, em compensação, cada trecho dessa parábola vai falar de um tipo de solo que acolheu a semente. E como que aconteceu esse acolhimento ou não acolhimento da semente. Então, o que faz toda a diferença nessa parábola é a questão do solo. E eu vou ler para nós em Marcos, no capítulo 4, e depois nós vamos, então, focar na principal coisa dessa parábola, que é a questão do solo. E o solo vai dizer respeito, então, ao nosso coração, certo? Então, ele diz assim, e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntando-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou, assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina, ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. A outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz ainda. Secou. A outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, elas também cresceram, e acabaram sendo sufocadas, não chegando a dar fruto. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. Produziu 30, depois 60 e depois 100. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A primeira chave nossa é exatamente isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vamos falar sobre isso, tá? Aí o que aconteceu? Os discípulos não entenderam. Então eles chegam em particular para Jesus e perguntam assim, o que significa essa parábola? E Jesus diz para eles assim, olha, para todo o povo, eu vou continuar falando em parábola, porque eles ouvem e não compreendem. Eles veem, mas eles não entendem. E aí nós temos outra chave, porque o coração deles está duro. É mais uma chave. Então, quem tem ouvidos, ouça, e o coração endurecido. Nós vamos falar sobre essas duas coisas dentro dessa passagem. E aí, então, ele volta a explicar. Então,
nós vamos ler aqui a partir do 4:14 de Marcos, que fala assim: o que semeia, semeia a palavra. Os irmãos veem que ele nem foca em quem semeia. O que semeia, semeia a palavra. O foco dele vai ser agora. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-as ouvido, vem logo Satanás, tira a palavra que foi semeada nos corações. Então aqui começa Jesus a dizer, o solo aonde caiu diz respeito ao coração. Esse é o primeiro. No segundo, da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedras, ouvem a palavra, têm prazer em receber, mas como não têm raiz em si mesmos, são temporãos, têm um período curto de tempo. Logo que sobrevém tribulação ou perseguição por causa da palavra semeada, logo se escandalizam. E a palavra é perdida, não produz fruto. Os outros são os que recebem entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas tudo que diz respeito a esse mundo, como seus cuidados, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entram, sufocam, e assim tornam infrutífero a palavra. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Então, a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Então, essa é a coisa. Eu vou pedir para Elisa orar por nós. Amém, Elisa? Amém. Boa noite a todos. Pai, nós colocamos diante de Ti neste momento. Te agradecemos por este momento, por essa revelação que o Senhor tem trazido para nós entender no nosso coração. E pedimos ao Teu Santo Espírito que esteja agora abrindo cada vez mais os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos do coração, para que nós possamos receber a revelação que vem de Ti. Que o Senhor esteja permitindo que nós possamos ver o nosso coração mesmo como o Senhor vê, para que venha revelar o que está no nosso coração, que é necessário ainda que tiramos, que nos impede de fluir na plenitude do Senhor. Eu coloco cada um aqui, aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem, que Teu Espírito Santo esteja ministrando em cada um. Amém. Amém. Então, nós podemos ver que essa parábola aqui, por que Jesus falou assim? Se vocês não entenderem essa parábola, não vão entender nenhuma outra mais. Porque se nós não entendemos como está o nosso coração, todas as outras parábolas que dizem respeito à nossa vida vão cair torto. Nós vamos ter um entendimento deturpado. Nós vamos ler e compreender da maneira errada. Porque a chave para nós entendermos a palavra de Deus é nós a entendermos com o nosso coração. A escrevermos dentro do nosso coração. E nessa parábola, né, eu comecei a falar com o Senhor, né, o livro, ele cita essa passagem, essa parábola, mas ele não destrincha tanto, não, dizendo de todos os solos. Mas na hora que eu estava meditando, o Espírito Santo ele falou para mim assim, presta atenção, que nos 3 solos que não há fruto, uma hora o coração se endurece. Ele se torna um solo duro, para não acontecer o fruto. Então, no primeiro caso, é muito rápido. Que a palavra fala assim, que foi semeado no coração, a pessoa ouviu, mas logo a palavra foi roubada do coração. Então, o que entrou no coração saiu muito rápido. E aí eu fiquei pensando assim, como é que uma semente, que é a palavra de Deus, ela pode vir para o coração e de repente ela ser arrancada de uma hora para outra?
E aí eu comecei a pensar em situações que nós vivemos dentro, lendo a própria palavra, né? E aí eu pensei em situações que, assim, de repente você está lendo a palavra, né? Nós estamos lendo, e você lembra de alguém, você fala, nossa, se alguém ouvisse isso daqui, a vida ia ser transformada. Pode ser do foco do seu coração. A palavra deixou de nos tratar, porque a gente já lembrou de uma outra pessoa que precisava ouvir aquilo ali. Então é uma maneira da distração entrar, mesmo quando nós ainda estamos com a palavra. Quer ela seja ouvida, quer ela seja lida. Né? Ou seja, numa live, alguma coisa assim. Quando o foco de você ouvir a palavra, ele deixa de ser o seu coração. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Você acaba viajando naquilo ali, não que a gente não vá pensar para os outros, porque o Senhor fala para a gente partilhar com os outros, certo? Senão a gente não estaria aqui, não é isso? Mas é no sentido de, ao invés de você escrever primeiro no seu coração, você focar em outras coisas, a palavra foi roubada. Então, assim, aquele irmão precisava ouvir isso. Ah, essa palavra eu já conheço, já ouvi. Já foi ministrado uma vez, como se a palavra não fosse uma novidade de vida. Isso me remete a que, rapidamente, ela é arrancada do meu coração. Aí tem a segunda, lembra que a gente está falando que sempre, nas três coisas, que é da pedra, esse daí que é roubado, dos espinhos, uma hora o coração fica endurecido, por algum motivo. E nós vamos ver, porque os motivos eles são bem claros nas passagens, né? A segunda do pedregal, né, de pedra, o que acontece? A palavra fala que quem foi semeado entre as pedras, quando a palavra é provada no coração, por alguma tribulação, por alguma preocupação, por algum problema, ela é sufocada ou esmagada. Aqui eu li um trecho que fala lá na Pecha, fala que ela é esmagada pela pedra. E ela não tinha raiz, então a hora que ela é esmagada, ela morre ali mesmo. O que significa, né? Vamos passar para a parte prática, né? Uma coisa assim. Vamos dizer que nós ouvimos uma palavra, né? Que a gente crê que é do Senhor, e o Senhor diz assim, vamos dar um exemplo acerca de cura, né? E o Senhor declara a cura sobre aquela situação, sobre aquela enfermidade. Na hora que a gente ouve, você toma posse daquilo, certo? Porque era uma coisa que, se a pessoa está enferma, é uma coisa que ela vai querer muito que aconteça, não é? Mas aí no dia seguinte ela acorda com os sintomas. Os sintomas ainda não foram embora. E daí é que os pensamentos que não têm raiz, eles aparecem. Por quê? Como a palavra, ela não ainda foi meditada com perseverança, que é uma outra chave que nós vamos ver, que é o que acontece na terra boa, os sintomas vão falar mais alto do que a palavra de Deus. Ou a circunstância vai falar mais alto que a palavra de Deus. E aí a pedra a esmaga. E a pessoa passa a voltar a fé dela naquilo que é visto, dos sentidos. E nós vamos falar sobre as portas do coração a semana que vem. E nele vão entrar os sentidos. Então, se eu abro o meu coração para os sentidos, ao invés de eu guardá-lo disso e de eu focar no que a palavra de Deus me disse, e nós estamos dizendo de coração, não é na mente não, né? Nem na questão de repetir, de como se fosse uma memória, porque só na memória não acontece nada, é o registro do coração, né?
Se a circunstância falar mais alto do que o registro do coração, é igual esmagar como uma pedra. Porque não deu tempo ainda daquela palavra criar raiz. Na terceira parte, que é a parte do sufocar com os espinhos, a palavra fala que assim como a semente brotava e crescia, assim também cresciam os espinhos em volta. E aí diz respeito ao coração que ainda está no mundo. Que a importância ainda está nas coisas que são do mundo. Eu preciso ter. Eu preciso, como é que fala? Vamos dar um exemplo, né? A pessoa se preocupa com os likes que estão acontecendo dentro da mídia. Porque se ela não for aprovada, ela fica mal. Outra coisa, ter o foco do trabalho em adquirir riqueza. As coisas que o mundo exige de nós. Se você não tiver o padrão do mundo no corpo, se você não tiver o padrão do mundo na vestimenta, se você não tiver o padrão do mundo naquilo que você vive, com relação assim, vou a tal restaurante, participo não sei de que teatro, as coisas que o mundo faz para que você se sinta alguém, o valor que você tem na perspectiva do mundo, se o coração ainda precisa disso para se autoafirmar, assim como a palavra de Deus vai crescer no coração, esses espinhos que dizem respeito ao mundo vão crescer juntos e vão sufocar. E embora a raiz ela já esteja começando a entrar, o espinho ele sufoca de uma tal maneira que não vem o fruto. Até aí está dando para entender? Então, o nosso foco, como nós queremos que aconteça, é na quarta semente, que é aquela que caiu, que é a mesma que a palavra de Deus, no quarto solo, na verdade, né? Que é a que caiu em boa terra, que vai produzir fruto. A 30, depois a 60, depois a 100. E é nessa daí que eu quero focar, e daí nós vimos, durante a palavra, sondando se está acontecendo alguma coisa dentro do nosso coração para que ela não dê fruto, né? Então, o primeiro segredo que nós precisamos guardar no nosso coração, né? O primeiro segredo, vamos, desvendado acerca dessa parábola, é que Jesus diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça. E o ouvir no hebraico, ele não é só você atentar com o seu ouvido, mas ele tem 3 etapas. Primeiro, você presta atenção. Depois, você persevera no que você prestou atenção. E terceiro, você caminha em direção àquilo que foi escrito no seu coração. 3 etapas. Primeiro, você presta atenção. Depois, você vai focar naquilo que você precisa, perseverar naquilo que você acabou de ouvir. E aí você vai, então, caminhar, ou seja, dar o passo de fé para você poder viver exatamente o que a palavra te disse. Isso é o ouvir. É o ouvir no hebraico. O ouvir no hebraico não é você chegar, ouvir uma coisa e ir embora. É você pôr em prática aquilo que você ouviu. É você passar a praticar de acordo com aquilo que você recebeu de Deus. Se a nossa postura era outra antes daquela palavra, do entendimento daquela palavra, a nossa postura vai mudar depois que a gente entendeu aquela palavra. Porque senão ela vai continuar se tornando infrutífera. Se não houver o passo da fé, ela permanece infrutífera. A outra coisa que nós vamos ver aqui, que é outro segredo, é que aquele que ouve,
Ele ouve com um coração aberto, ensinável. E a partir do momento que ele é um coração ensinável, ele vai receber progressivamente cada vez mais a revelação. Se a pessoa ela se satisfaz no sentido assim, já aprendi isso, é uma palavra que facilmente pode ser roubada. Em algum dos 3 trechos lá. Ou por Satanás, para roubar rapidinho, ou por causa de alguma preocupação, ou porque algum cuidado do mundo tomou conta. Porque a palavra sempre tem mais revelação. Por quê? Porque ela é uma fonte de vida inesgotável. Então, toda vez que eu for ler a palavra ou ouvir a palavra, quem tem que estar pronto para guardar essa palavra é o meu coração. E depois fala assim, e depois guarda, daí está escrito assim, ó, terreno fértil. Abrir o coração e receber, e depois guardar diligentemente até que o fruto venha à luz. Gente, isso é lindo. Vou falar de novo. No terreno fértil, é um coração que é aberto a receber, e depois ele guarda diligentemente até que seja produzido o fruto. E então, eu vou levar a gente lá para Provérbios 4:23, que é a chave, o versículo-chave do nosso coração. E ele diz assim em Provérbios 4:23. Deixa eu ver se eu escrevi aqui, porque eu peguei da Passion. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Fala assim, ó. Sobretudo, guarde as afeições do seu coração. Gente, eu achei isso tremendo. Guardar afeição, você guarda aquilo que você gosta. Concorda comigo? No sentido humano da palavra mesmo. A palavra fala assim, guarde as afeições do seu coração. Porque se a gente dá valor para alguma coisa, você guarda no coração. Né? Do bom tesouro do seu coração saem coisas boas, e do mau tesouro do seu coração saem coisas más. Então significa que o que a gente guarda no coração, a gente tem como tesouro. E aí ele fala assim, ó, sobretudo guarde as afeições. Cuidado com o que você valoriza e tem como tesouro dentro do seu coração. Cuidado. Porque as afeições têm que estar ligadas à afeição do céu, aquilo que está no coração de Deus. O tesouro que a traça não corrói, que não entra, como é que fala? Qualquer ferrugem, nada disso, é do céu. É o que vem do céu para nós. Que foi o que nós vimos na aula passada, né? Nós só podemos receber o que do céu nos é dado. Então, guarde as afeições do coração. Guarde o coração de tesouros que não são os tesouros verdadeiros. Pois são essas afeições que afetam tudo em você. Deixa eu ver. Preste atenção nos fundamentos do seu ser mais íntimo, pois é daí que vai fluir a fonte de vida. Então, prestar atenção nos fundamentos significa aonde que a gente tem alicerçado o nosso coração. E aí a gente pode voltar o nosso coração, né, para a parábola. A gente tem alicerçado o nosso coração nas circunstâncias, nos problemas, que é do que diz respeito às pedras. A gente tem alicerçado o nosso coração em fundamentos, que são valores que o mundo dá. Ou nós temos alicerçado o nosso coração no tesouro que não se corrompe, que é aquilo que vem de Deus para nós. Porque é dali que vai fluir a fonte de vida. Quando eu estava meditando nisso,
o Senhor falou no meu coração acerca desse valor. E nós temos que pensar, quando a gente fala dessas afeições, o que nós traduzimos por essa frase? Eu amo amar você. É mais do que amor. Então vamos dizer, eu amo amar a presença de Jesus na minha vida. Agora, eu amo amar ser elogiada. Os irmãos estão entendendo? É mais do que só um amor, é amar o amor que vem daquilo ali. É nisso que o nosso coração vai se fundamentar. E a partir do fundamento que nós vamos construir, vai ser sobre esse fundamento. Se esse fundamento for errado, for uma coisa torta, toda construção vai ser torta. Toda ela vai ser torta. E a outra chave para isso daí, né, para nós pensarmos sobre essa parábola, né, do coração, está lá em Hebreus 3,15. Porque nós dissemos que naquelas 3, né, partes que caíram ali, em terrenos que não deram fruto, uma hora eles se transformaram num terreno, num coração endurecido. E Deus é muito claro, né, na palavra, quando ele fala para nós não endurecermos o nosso coração. Como aconteceu no deserto, ele diz, lá em Hebreus. Então, é um alerta que Deus nos dá, dizendo assim, ó, você é responsável quando você endurece seu coração. Ninguém endurece seu coração por você. A responsabilidade da dureza do nosso coração é nossa. Nós não podemos jogar para ninguém. E ele diz assim, lá em Hebreus 3,15, se somente hoje você ouvir sua voz, não o deixe bravo, endurecendo seu coração, como que aconteceu na rebelião lá no deserto. Porque o provocaram por 40 anos, pecando na sua incredulidade. Então, se nós formos olhar esse versículo bíblico, eles não está falando que o fundamento foi a rebelião. Ele está dizendo que a dureza do coração, ela está intimamente ligada à incredulidade. Na hora que o coração fica fechado para a palavra de Deus, que ele se fecha. Então, no coração que nós desejamos ter, que é o que produz fruto a 30, a 60 e a 100, e eu, Renata, não vou falar que isso é da palavra de Deus, mas eu tenho entendimento que muitas vezes nós nos frustramos quando a gente fala assim, puxa, eu não dei fruta 100 por 1. Mas por que Deus deixou ali a 30 e a 30? Porque eu creio que é um processo. E eu vou dizer com o que ferve meu coração, né, que é de curar vidas. Né? Eu fervo meu coração com relação a isso. De fazer, daquele que estiver na minha frente, eu ter a ousadia de orar e ver o negócio instantaneamente sarado. Eu não dei fruta 100 por 1 ainda. Eu estou caminhando, acho que eu não cheguei nem nos 30. Mas não vou desistir, porque eu não cheguei nos 30. Então eu creio que esse 30, 60, 100 por 1 significa o processo da nossa vida, com relação ao que está escrito dentro do nosso coração, para que vai chegar uma hora que o fruto vai ser tão instantaneamente perfeito, que vai ser uma coisa como dirigir uma bicicleta. Você aprendeu uma vez, a hora que você pega ela de novo, você dá conta do recado. Você pode passar anos sem fazer, mas você vai dar conta do recado. Por quê? Porque intrinsecamente, todo jeito de dirigir a bicicleta já está escrito. Você já aprendeu. Aquilo é fato. Não é uma idealização, virou um fato. Então eu acredito que esse negócio desse fruto a 30, 60 e a 100 é um processo da nossa vida.
com relação a essas escritas do nosso coração, ao que tem sido escrito dentro do nosso coração, ao quanto nós temos recebido a palavra de Deus, e depois que a gente recebe, a gente guarda diligentemente o nosso coração, perseverando em atentar para o que está escrito, que veio de Deus para nós, e não para o que está à nossa volta, a ponto do tempo criar essa raiz e não ter jeito de dar outro fruto, a não ser um fruto para Deus, que agrade o coração de Deus. Porque quando diz respeito à árvore, tem um trecho da palavra, eu não sei se é em Jó ou se é em Isaías, tá? Quem quiser depois procurar, fala assim, que vai chegar um tempo em que a raiz vai estar totalmente para baixo, e essa árvore dará frutos para o alto. Ou seja, estamos devolvendo para Deus o que a gente tem recebido dele. Se a raiz está totalmente para baixo, o fruto só pode dar para o alto. Mas é um processo, por isso que é a 30, a 60 e depois a 100. Mas aí nós precisamos ter dentro de nós bem firmes, que o nosso coração não pode se endurecer a ponto de deixar chegar à incredulidade, né? E dentro da incredulidade, eu tenho aprendido muito naquelas frases que a gente precisa deletar da nossa vida. Não consigo, sou incapaz, é impossível, comigo não dá certo. Tá tudo ligado à incredulidade isso daí. É eu achar que aquilo que foi feito por mim não é perfeito, a ponto de me capacitar a viver tudo isso. Sendo que a capacidade não é minha, porque a palavra fala que toda a minha capacidade vem de Deus, graças a Deus. Porque eu posso falar para Jesus assim, o Senhor é que me capacita, não depende mais de mim. Desde que eu estou nele, não depende mais de mim, Renata. Depende dele em mim, e do quanto eu deixo ele fluir através de mim. Então, a gente não pode, nesse processo, dessa raiz da palavra de Deus em nós, a gente ouvir outras vozes a ponto de fechar o nosso coração para a palavra de Deus e em algum momento o nosso coração se endurecer e a gente não dá o fruto. Então, o que a gente faz? A gente inverte, a gente fecha os ouvidos. Quem ouviu hoje, na hora que eu estava meditando na palavra, eu falei, tem tudo a ver com o sonho da Deb. Alguém ouviu o sonho da Deb hoje? O que ela fala? Que lá no sonho dela arrancava os ouvidos. E não diz respeito só ao ouvido, gente, é ouvido do coração. É não deixar o registro no coração, né? Quando no sonho dela lá, que as pessoas arrancavam os ouvidos para deixar de ouvir as coisas do mundo, é exatamente isso. É nós fecharmos o nosso coração a ponto de ninguém conseguir arrancar o que a semente de Deus já plantou. Porque o semeador pode ser você lendo a palavra, pode ser você ouvindo da boca de alguém, pode ser você meditando em coisas que você já tinha no seu coração, que já foram faladas a você. Tem várias maneiras, mas quando ela foi plantada no coração, nós temos que ter a diligência de fechar o nosso coração para as coisas em volta, a ponto dessa palavra criar a raiz, crescer e ela produzir o fruto. Amém? Eu vou deixar a porção por aqui hoje. A semana que vem nós vamos ver as entradas do nosso coração, né? Nosso coração, ele tem várias entradas e nós vamos estudar sobre elas. Estudar não, né? Conversar sobre elas. Não gosto de estudar. Então está aberto aqui